Bom dia! Que esse dia seja iluminado e com a graça de Deus que está presente aqui entre nós, iniciamos o nosso podcast Consciência Ecológica. Sempre aos domingos, através da rede Tríade Multimídia. E hoje eu trouxe uma convidada ilustre, iluminada e abençoada por Deus, porque ela faz um trabalho lindíssimo. Ela é a minha referência sobre as abelhinhas sem ferrão. Foi com ela que eu aprendi a existência dessas menininhas que está aqui. E depois a doutora Juliana Sprengel, ela estará aqui falando sobre essas ilustres abelhinhas que transformam o nosso ambiente, o nosso planeta em um planeta vivo, né? E que faz com que nós, seres humanos, permaneçam vivos também, porque elas são protagonistas das flores, das frutas, né, e dos nossos alimentos. Bom dia, doutora Juliana. Já comecei Seja emocionada. Muito bem-vinda ao nosso podcast Consciência Ecológica. Muito obrigada. Hoje você está com a palavra para falar tudo que você sabe sobre essas abelhinhas abençoadas por Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço de coração, já fiquei emocionada já com as palavras. E agradeço o espaço, né, que é tão importante para a gente poder falar das abelhas nativas, né, que tem um papel, assim, fundamental nas nossas vidas. É isso aí, doutora. Me fala, como você começou esse trabalho lindo que você faz? Bom, eu me formei, o ano que vem faz 20 anos que eu me formei, e assim que eu me formei, eu vim morar em Cotia. E eu vim morar num sítio muito lindo, que é o meu cantinho do meu coração. E assim que eu vim morar no sítio, eu percebi que numa das árvores muito frondosa tinha um inseto, tinha uma boca ali, que saía inseto, voltava inseto, saía inseto, voltava inseto. Eu não sabia que inseto que era aquele. E eu tinha cachorro, né? Obviamente cachorreira, sempre amando os animais, né? Eu percebia que os cachorros passavam de vez em quando na frente desses insetos e saíam meio chorando, choramingando. E eu procurava ali o ferrão e eu não encontrava nenhum ferrão, nenhum buraquinho, não encontrava nada, não inchava. Só mesmo ele fazia com que eles ficassem longe daquela boca ali cheia de inseto que entrava e saía. E eu fui procurar saber que bicho que era aquele. Eu sempre fui muito curiosa, né? E eu lembro que uma foto e um vídeo era o início do Facebook, eu acho que era essa rede social. Eu lembro que muita gente me respondeu, olha, isso é uma mandaguaria amarela, ela é muito importante, ela é uma abelha nativa, ela não tem ferrão. E aquilo para mim eu falei, como é que eu nunca soube disso? E ela tem um odor característico, muito gostoso, sabe? Essa abelha. Ela é linda. Bom, eu sou suspeita para falar de abelha, né? Então nem vou começar a falar de elogios. E aí eu fui procurar saber que bicho que eram, que insetos que eram esses, né? Qual era a importância, mas como recém-formada, trabalhando para lá e para cá na Raposo Tavares, eu não debrucei, não fui estudar a fundo sobre isso, né? E ali ela ficou, e até hoje ela está lá, 20 anos, eu consigo acompanhar essa abelha, ela continua em casa, sempre tiro nas redes sociais, tem sempre fotos e vídeos delas, que elas continuam ali. E quando deu a pandemia, um pouco antes da pandemia, em 2018, assim, eu já tinha algumas caixinhas de jataí. Não que eu tenha comprado, mas eu, de algum jeito, herdei aquilo. Uma moça comprou uma casa, e aí na casa do caseiro tinha uma caixinha, e ela falava, como é que eu vou fazer com essa caixinha? Ela, Juliana, veterinária, né, Juliana, vem pegar uns bichos aqui que tem aqui e leva para sua casa. E no Aras também, mesma coisa. Mudou o caseiro, esqueceram lá umas caixinhas e eu tinha 4 caixinhas de jataí, mas nunca tinha aberto a caixinha, porque eu não coleto mel, né? Então, tava sempre em 2018 isso. Quando deu a pandemia, que deu bom que todo mundo ficou trancafiado em casa, eu acho que foi um momento
Enfim, a gente começou a olhar para nossa casa, olhar para dentro da gente. Eu tive muito medo durante a pandemia, porque eu moro no sítio e moro com os meus pais, não na mesma casa, mas em casas diferentes, né? Eu tinha muito medo de trazer alguma doença para meus pais, de perder eles. Nossa, eu tive muito medo, muito medo. Em contrapartida, eu tinha um nenê começando a andar, eu tinha um filho que ainda é super esportista, então de uma hora para outra ele parou de fazer o esporte, ele olhava para mim e falei, mãe, eu preciso correr, mãe, eu preciso ver gente, você tentando explicar aquilo, sabe, assim, aí uma hora eu virei e falei assim, não, vamos montar um meliponário, porque eu nunca tive, assim, uma estrutura de meliponário, eu tinha as caixinhas em casa, mas não tinha uma estrutura de meliponário, né? Aí a gente tinha uma casinha de pônei em casa, que ainda tem os pôneis lá, mas eles estão num espaço maior. Vamos reformar. Aí pegava a vassoura, varria aquilo tudo. Aí no outro dia, não, hoje a gente vai limpar o teto. Ele limpava o teto. Comecei a fazer com eles coisas para poder passar o tempo, porque a gente estava ali, a gente não sabia o que ia acontecer. Aí eu falo, não, hoje a gente vai pintar. E todo mundo pintava e se sujava. Ah, não, agora a gente vai plantar. E eu passei na floricultura, comprei um monte de... Você tem fotos no Instagram do Nativa Viva, você vê eles pequenininhos ali plantando, sabe? Porque foi um jeito de a gente fazer alguma coisa. Aí a gente começou Aí saíram diversos cursos na internet, grátis. Tem cursos maravilhosos de meliponicultura na internet, grátis. Se precisar, depois eu passo para você todos os links. Aí eu comecei a me debruçar nos estudos de verdade sobre isso, né? Então, eu fiz diversos cursos, cursos maravilhosos, incríveis. E aí eu comecei a manejar essas abelhas, a abrir as caixas, a ver como é que funciona, a fazer divisão, a fazer transferência. Aí sim eu comecei a colocar a mão na massa. Porque eu tenho mesmo na veterinária, eu tenho um estilo bem conservador. E eu acho que eu passo ainda um pouco isso para a meliponicultura. Quando eu trabalho com meliponiários de outras pessoas, que eu faço o cuidado deles, né, o manejo deles, a minha ação ali é bem conservadora. Então, eu não tiro estrutura que não precisa tirar, eu não tiro, mas aí eu comecei a manejar essas abelhas. Então, eu costumo dizer que manejando as abelhas mesmo, eu estou desde 2021 a manejar essas abelhas. Elas nas caixinhas desde 2018, 2017, ali eu já comecei a ter. E aí eu comecei a me aprofundar nisso, a estudar mesmo, né? E agora eu consigo falar um pouco mais. Até dar aula. Até dar aula. Juliana. E você trouxe aqui uma amostra para nós. Conta um pouquinho sobre essa caixinha maravilhosa, que tem umas abelhinhas aí. Essa é o meu xodozinho, né? Porque ela é uma mirim preguiça, né? Mirim preguiça porque antes das 10 ela não sai para trabalhar, só sai para trabalhar se tiver um dia tranquilo, um dia de calorzinho, aí ela sai para trabalhar. Mas... brincadeiras à parte, elas são trabalhadoras diárias e 24 horas por dia para o bem da colônia, né? E a história é interessante porque eu estava num Aras também, e eles estavam fazendo uma reforma, e essa colônia estava num bloco. E o pedreiro, sem saber, enfim, ele falou, não, isso aí é bicho, e jogou o bloco. Aí eu fui lá, não sabia ainda manejar, eu fui lá, eu levei para casa um menino que me ajuda em casa, ele com todo o cuidado, não, calma, vamos, e abriu o bloco, e a gente passou por uma caixinha, que não era essa, né, era uma outra caixinha, depois ela foi para essa caixa didática, que a gente fala, que é uma caixa transparente para você ver toda a estrutura, e você poder explicar a estrutura para as pessoas, né, para as pessoas se apaixonarem ainda mais. E essa é a história dessa colônia. Ela foi jogada literalmente, às vezes pela ignorância da pessoa que não entende a real importância delas. E agora ela é meu xodozinho. Levo ela para todo lado, para as pessoas se encantarem. E se encantarem com você, se encantarem com elas, através desse trabalho que você faz de educação ambiental.
né, palestras, porque é tão importante você falar sobre as abelhas. Conta um pouquinho mais sobre essas abelhas maravilhosas. Paulo, tem um meliponicultor em São Paulo, no Ipiranga, que ele é muito conhecido, chama Gerson, é do SOS Abelha Sem Ferrão. Ele tem uma frase que ele sempre fala que eu acho que é, assim, uma frase muito inteligente. Ele fala que falar de abelhas salva abelhas. Porque a gente só vai conseguir salvar as abelhas falando de abelhas. Então, você tendo esse espaço de conscientização das pessoas, ecológica, geral, você dá esse espaço para falar de abelhas, imagina quantas abelhas você está salvando nesse momento. Então é muito importante, eu te agradeço novamente sobre isso. E ele fala justamente sobre isso. Como é que a gente vai conservar uma coisa que a gente não sabe que existe? Exatamente. Não tem como. Por isso tem que levar a consciência, né? Por isso a gente tem que fazer educação ambiental, levar, mostrar, ó, cheira, sente o cheiro da própolis, experimenta o mel. Bom, mel assim, se você parar para pensar que cada espécie de abelha sem ferrão tem o seu gosto de mel, porque a gente fala que elas são espécies específicas. Então, um grupo de abelhas vai polinizar um grupo de plantas. Por isso que todas são importantes, desde a miudinha até a maior zona, porque elas vão polinizar um grupo específico de plantas. Então, cada espécie tem um gosto de mel. E aí, esse mel é medicinal, né? Ele faz muito bem para a saúde. Medicinal. Estão saindo cada vez mais estudos comprovando o alto teor dos benefícios que eles causam, assim como a própolis. Já sabido que a própolis da abelha nativa é uma própolis assim, com benefícios estupendos. Tem estudos com doenças sérias, como câncer, que estão comprovando a cada dia o benefício de tudo isso. Então, é mais um motivo para a gente estudar, para as empresas investirem nesses estudos, que a meliponicultura também precisa disso, desse investimento, né? Eu acho que é magnífico, é magnífico. Parabéns, Juliana. Que trabalho lindo, né? Uma médica veterinária focada nas nossas abelhas sem ferrão, nativas do Brasil. Nativas do Brasil. Né? E fala pra gente também a importância, já que você falou das empresas, né? Sim. A importância de montar esses meliponários, né? Nas empresas, nas casas, nas escolas. Nas escolas. Conta um pouquinho. Conto. Como a gente estava falando, né? Falar de abelhas salva abelhas, né? Aí, às vezes, eu ando na Raposa, assim, dirigindo, eu penso, imagina se cada empresa grande dessa tiver um meliponário. E o meliponário em si, você ficar olhando ela saindo e entrando, o pólen que ela traz, a coloração daquele pólen, isso traz um benefício tão grande. Então, se uma empresa tem um meliponário ali na sua parte onde o pessoal toma um café, onde o pessoal sai para dar uma espairecida, isso traz um benefício tão grande para a empresa, além de você estar trazendo acho que o animal mais importante que existe na face da Terra, você conscientiza esses funcionários sobre isso. Eu tenho toda a certeza que alguns deles vão sair procurando, estudando e querendo também ter, né? E naquela região ali onde tem a empresa, ou o colégio, ou o parque, ou o que quer que seja, a gente vai trazer a refaunação daquele local. Você dá para aquela região a chance de ter novas enxameações daquele animal, né? Então, você dá essa chance, por isso que a gente tem sempre que ter cada vez mais, para trazer a regeneração de volta do bioma, da nossa Mata Atlântica, que é onde a gente está, né? A gente dá a chance de ter essa refaunação, né? Claro, de forma consciente, de forma coerente, de forma sustentável, de forma honesta e respeitosa, e sempre olhando para o meio ambiente. Eu acho que não existe meliponicultura se a gente não pisar no meio ambiente. Não tem como. Se a gente fala de meliponicultura sem falar do meio ambiente, é puro extrativismo. Então, isso é muito sério.
A gente já tem leis vigentes na meliponicultura, são leis novas, muito novas, são leis que entram em debates nos grupos de WhatsApp de meliponicultores, que elas ainda não são leis muito bem escritas, mas tem que começar. A gente tem que começar com alguma lei. Mais para frente, a gente corrige, a gente deixa melhor, sabe? Assim, mas a gente tem que ter. Então, a gente já tem leis vigentes da meliponicultura e elas têm que ser respeitadas. E a gente tem que levar em consideração sempre o meio ambiente. E falando em leis, e falando em meio ambiente, e falando em empresas, fica aí a dica para os empresários da região chamarem a Juliana, que tem um projeto lindo, que você vai falar agora sobre esse projeto, né? Levar a educação ambiental, sustentabilidade e a palavra mais linda que eu ouvi agora, que você falou, que é a palavra regeneração, né? Conta um pouquinho sobre o teu projeto, esse movimento que você está fazendo, né? Eu acho que, infelizmente, a palavra sustentabilidade, apesar da gente sempre levar em consideração, ela já está quase que não funcionando mais. Eu acho que agora a palavra é regeneração. A gente tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás de tudo de errado que foi feito. E agora é o momento, né? Então, fazer esses projetos são muito importantes. Principalmente esse de educação ambiental. Trabalhar com educação ambiental, em grupos de escola. Nas férias eu tive o prazer de trabalhar com um grupo, como as férias de julho agora que passou, grupos de crianças em condomínios. Então, os pais ou o grupo do condomínio juntava uma criançada, eu levava as abelhas, a gente conversava sobre o meio ambiente com as crianças. E falar de abelhas para crianças, isso para mim, eu acho que é o meu maior propósito. É lindo esse teu trabalho, é lindo. Porque elas ficam... E elas já crescem sabendo. O que a gente descobriu há pouco tempo, elas já crescem sabendo. Então, elas mesmas já ensinam para o pai, ensinam para a avó, ensinam para... E é isso que vai, sabe, fazendo acontecer. Principalmente com as crianças. Né? Então, é o meu maior projeto, é juntar criançada, juntar os meliponicultores da região, né? Em 2023, eu tive a oportunidade de fazer um curso, um simpósio de meliponicultura, que a gente, na gestão passada, a gente conversou e a gente separou lá uma sala para dar esse simpósio. E de uma hora para outra a gente teve 200 inscrições. Que legal. O que foi uma surpresa, assim, tanto para a gente como para ele. A gente ficou muito surpreso e feliz com o que aconteceu. E aí, depois desse simpósio, a gente fez um curso básico dividido em 2 módulos no Parque Teresa Maia. E depois disso, infelizmente, não teve mais projetos, a gente não conseguiu dar continuidade na gestão passada. Só que depois desse curso, desse simpósio, a gente formou um grupo de WhatsApp, né, para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, obviamente. A gente falou, tá, e agora? A gente tem que se encontrar de novo. Como? Aí a gente começou a juntar o pessoal, então vamos se encontrar, eu nem lembro onde a gente pensou em se encontrar, mas a gente pensou no Teresa Maia, porque é um lugar já conhecido, porque a Ecofeira acontece há tantos anos e são pessoas tão incríveis. E aí eu sou muito metida, né? Eu falei, não, eu vou conversar, eu vou descobrir como é que funciona. Eu fui atrás de conversar, de pedir autorização, porque você não pode ir, né, juntando, apesar de ser um local público, né, você tem que ter todo e principalmente conversar com o pessoal da Ecofeira, que foi assim, eles são demais, né, eles são demais. Claro, vem! E aí a gente começou a fazer o encontro de meliponicultores de Cotia e região. Que é uma vez por mês, né? Que é uma vez por mês, primeiro domingo do mês, faça chuva, faça sol, eu estou lá. Eu brinco com eles, faça chuva, faça sol, eu estou lá. Porque eu queria juntar... A meliponicultura, ela é uma política pública, né? Você mexe muito com a parte social, né?
é socioambiental, é com a educação, é uma ferramenta pública muito importante. Que você consegue, turismo ecológico e sustentável, né? A educação, cidadania, desenvolvimento social. Você pode trabalhar, é tão rico e você pode trabalhar tão amplamente só com a meliponicultura. E eu quis juntar esse pessoal. Claro, o pessoal que está começando, que estava iniciando, mas o pessoal que faz a fabricação de caixas, o artesanato, né? O que vende o mel. O que vende o mel, o que vende a caixa, o que vende nossa, tanta coisa que já apareceu por lá. E produto de beleza. A gente tem a Jane, que é uma querida, que ela faz produto para os nossos pets, só com insumos das abelhas nativas. E produtos para nós. A gente tem tanta gente querida, o seu Zé Augusto. E eu queria juntar esse pessoal. Manda um beijo para eles agora é o momento. Um beijo para todos, que é o que eles fazem acontecer. Sabe, assim, essas pessoas, e elas estão lá sempre. E aí, no final de semana que vem, elas estão em outro lugar. E elas levam a meliponicultura, sabe, assim? Porque é uma fonte de renda de verdade. Ótimo você tocar nesse assunto da fonte de renda. Conta para nós essa questão da agricultura familiar. Sim, né? Que pode ser tanto na cidade como no meio rural. Com toda certeza. Eu acho que a gente do Sudeste, a gente perdeu um pouco dessa cultura, né? De ter a caixinha de abelha na soleira da porta. Se você vai no Norte, no Nordeste, se você vai no Sul a gente tem praças públicas meliponários. E tá lá, a caixa, as pessoas respeitam porque as pessoas conhecem, né? Então, eu acho que uma parte importante também da meliponicultura é esse resgate cultural. Você resgata essa cultura. E, às vezes, eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Eu amo conversar com as pessoas, principalmente as que têm mais idade, assim. E, às vezes, você conversa assim, não, porque eu lembro que o meu avô tinha umas caixinhas assim, na porta. E você fala, a gente perdeu isso. Então, dá para ter. Dá para ter a sua jataí. E aí, na primavera, você faz uma saladona, põe um mel de jataí, e isso você traz a sua família para a mesa, sabe? Você ensina, você traz o seu marido, você traz os seus filhos. Isso é um resgate cultural, né? E isso a gente tem que levar para frente, a gente tem que resgatar e levar para frente. Então, dá para ter na varanda, dá para ter em espaços pequenos. Claro, se você quiser ter umas abelhas maiores, mais defensivas, aí a gente indica, claro, num sítio, né, num espaço mais fechado. Mas dá para você ter, e aí você vai ter uma coisinha dessa. Isso é um presente de Deus. Eu falo que é um porta-joia. É um porta-joia. Literalmente, porque aquilo ali é uma joia, e é o que eu acredito. É a joia da natureza. O que eu acredito. Então, eu acho que a gente tem que resgatar isso. Sim. Acho que vai valer muito a pena a gente poder resgatar. E esse resgate é educação, esse resgate é saúde, tanto física como mental, principalmente, né? Eu posso dizer que porque a gente conversou sobre a pandemia, né? E no final da pandemia eu tive diagnóstico de depressão. Por conta da pandemia, por conta de ficar em casa, por conta dos hormônios, que chega uma certa idade, a gente vai lá pro nosso pé e a gente não consegue trabalhar sobre isso, enfim, por diversos motivos. E eu passei no psiquiatra, obviamente, né? E eu lembro dele me prescrever inúmeros remédios. Um para acordar, um para dormir, um para comer, um para deixar de comer. Sabe aquelas... E aí eu me vi naquele lugar de, pô, eu tenho um menino adolescente, eu tenho um menino começando a andar, eu tenho que tomar tudo isso de remédio, e eu, privilegiadíssima, porque moro num sítio, ficava imaginando aquelas... Mas eu acho que também tem isso, porque eu sou uma pessoa que penso muito no outro. E eu acho que a pandemia fez a gente pensar no próximo, sabe? E aí eu literalmente, com perdão da expressão, eu pirei. E eu lembro de pegar o café, subir ali no meliponário que a gente
formou com as crianças, e eu olhar aquele trabalho, e eu olhar elas trabalhando única e exclusivamente para o bem da comunidade, sabe? Assim, eu acho que aquilo foi me curando, e aquilo foi me curando, e aquilo foi me fazendo pensar, e aquilo, sabe, você começa a pensar diferente. A pandemia quem pensou diferente também, quem não pensou continua a mesma coisa e não adianta, não é culpa nossa. Mas a pandemia fez a gente pensar diferente. A pandemia fez a gente pensar no próximo. No começo da pandemia, eu achei, não, então agora a gente vai se ajudar, a gente vai se abraçar e a gente vai... Não foi assim que aconteceu. E eu acho que eu comecei a pensar muito nisso, sabe? E as abelhinhas te salvaram. Literalmente. Elas me salvam até hoje, porque eu acho que a depressão é uma doença, até ainda, imagina, tantos anos e ainda é difícil para eu falar, né? É uma doença que você tem que se cuidar todos os dias. Sabe, assim, claro, você vai mudar, não só as abelhas literalmente me salvaram de verdade, mas a atividade física, você se cuidar, você se enxergar e você se ver, você fala, putz, hoje eu não tô legal, então tá bom, então às vezes eu subo lá na minha mãe, não, mãe, conversa um pouco e aí, é meio uma terapia, sabe, assim, às vezes eu falo pro meu esposo, ai, amor, hoje eu não tô legal, então vamos tomar uma cervejinha, então saímos pra tomar uma cervejinha, então você começa a se enxergar. Você começa, sabe, assim, e elas literalmente me salvam todos os dias. Às vezes eu vou nos lugares e meu esposo fala assim, meu, para de falar de abelha. Eu falo, é porque me faz tão bem que eu quero falar pra todo mundo. Ele fala, tá bom, vai. Acho que ele não desistiu de mim, mas ele desistiu de tentar me calar. Ele fala, não, tá bom, vai lá falar. É isso aí. Porque me ajuda tanto que eu quero que ajude todo mundo. Isso E mesmo. tem uma frase do nosso encontro que a gente fala, vem se apaixonar. Porque é justamente isso. As pessoas têm que ir lá para se apaixonar. Porque isso é apaixonante. É uma coisa que faz tão bem que as pessoas... É um convite para se apaixonar. Parabéns, e você é apaixonante. E esse tema apaixonante transforma. E o que é a natureza? A natureza é a nossa reconexão, né? Nós somos natureza. Então, nós precisamos entrar, né? Como você falou, eu comecei a observar as abelhas, começou a mudar a minha mente. Eu comecei a sair de uma depressão, porque você começou a observar, a contemplar a natureza, e ela cura. As abelhinhas curam. Sim. E parabéns por passar esse conhecimento para as pessoas, né? Através desse conhecimento que a gente está trazendo aqui, na consciência ecológica, quantas pessoas devem estar se identificando com o teu, né, a tua experiência. Verdade, verdade. E você falou uma coisa muito legal, o de observar. Às vezes, a gente está lá no encontro, que a gente completou 2 anos em julho, né? A gente completou 2 anos. Parabéns. Obrigada. E às vezes chega uma pessoa lá e ela não tem abelha na caixa racional, ela não tem a colmeia numa caixinha, mas o meliponicultor não é quem tem a abelha, o meliponicultor é o que observa, é o que sente. Por isso que está tão ligado ao meio ambiente. Você não precisa ser meliponicultor tendo abelhas. Claro, você vai querer ter elas em casa porque vai te trazer um bem muito profundo, mas de você observar uma florada e você ficar lá observando aquela abelha trabalhando, e isso é ser meliponicultor. Sabe, é você observar a natureza, é você respeitar a natureza. Não tem como você ser meliponicultor e ver o seu vizinho ou no seu bairro uma queimada, um lixo jogado. Não tem como você ser meliponicultor e olhar aquilo e falar, ah, tudo bem, não é em casa. Então, isso às vezes me pega um pouco, sabe? Eu sou muito emotiva, eu sou muito visceral. Eu tô aprendendo, tô com 44 anos, eu tô aprendendo a lidar um pouco com as minhas emoções porque quando eu vou ver, já foi. Entendeu? Então, na minha cabeça, não existe você ser um meliponicultor e você não sentir os problemas do meio ambiente. Sabe, se a gente tem um grupo de WhatsApp, que esse encontro tem um grupo de WhatsApp, e às vezes eu postava alguma coisa com relação ao meio ambiente da cidade ou da região,
eu sentia que as pessoas não davam, não é que não davam, nem olhava para aquilo. E aí eu pontuava outro problema, nada. Aí eu pontuava outro problema, nada. Aí às vezes uma pessoa do grupo postava lá que entrou na nossa reserva do Morro Grande, que é a nossa maior riqueza na região, postando que entrou lá com 300, 500 moradas provisórias, que a gente mimetiza o buraco do tronco de uma árvore para tentar atrair uma colônia. E você consegue. Então, dessa morada provisória, né, a gente põe numa caixa e você cria, você tutora, né, essa colmeia, e assim que você... Aí eu comecei a pensar, poxa, eu coloco coisas tão importantes do meio ambiente e eu estou muito envolvida em grupos de ambientalistas da região e eu quero sempre estar envolvida nessa parte na região, que para mim é isso que importa, mas as pessoas não se interessam por isso. E aí coloca, entrei na reserva do Morro Grande, lembrando que a gente falou sobre leis, né? Já existem leis sobre a meliponicultura que devem ser respeitadas, sim. Eu entrei na reserva com 300, 500 moradas provisórias, mostrando ali o gráfico, o mapa que a pessoa utilizou. E se você acha que essa pessoa entrou e colocou com um barbante, não, ela vai pregar pregos, arames em árvores centenárias. Aí eu comecei a me incomodar muito com isso. Eu comecei a falar, puxa, não é esse tipo de pessoa que eu quero, que eu quero não é esse tipo de pessoa que tem que nortear a meliponicultura da região. A pessoa tem que entender de natureza, né? Tem que preservar a natureza. Se você não respeita, se você não tem coerência, não adianta você me falar, não, eu coloquei a morada provisória para capturar é até feio falar, para uma abelha nidificar, porque eu estou pensando no meio ambiente, mas aí você coloca 4 pregos numa árvore centenária? Qual é a coerência disso? Por isso que é importante a educação ambiental. E as palestras que você dá educativa, né? Explicando o que é preservação e também como fazer a produção, da forma correta, porque existe uma forma correta de se fazer. Existe hoje, a primeira conversa que a gente teve há muitos anos atrás foi sobre bem-estar animal, né? Não deixa de ser um bem-estar animal, a coerência, o respeito, não deixa de ser, né? E eu lembro que o grupo, a gente completou em julho 2 anos de encontro, de grupo, e eu sempre estive muito ali na organização, em juntar, em enaltecer. Eu sempre tive nessa... Tanto é que eu, particularmente, ainda não vendo nada. Você, na verdade, você é a bandeira da união. Da união. Você às vezes o meu esposo, às vezes... ficava chateada, eu falo assim, Juliana, mas você vai lá, você chega lá às 6 horas da manhã, você nem vende nada. Aí eu olho assim, mas não é isso, sabe, assim, não é esse o meu propósito. Mais pra frente agora eu já tenho algumas linhas encaminhadas que eu vou começar a fazer a venda dos meus produtos, mas de forma totalmente sustentável, totalmente correta, porque eu sou muito exigente nessa parte. E aí eu comecei a perceber que... a meliponicultura começou aqui na região, começou nessa vertente de uma competição de quantas moradas eu coloco mais na mata, de quantas divisões eu consigo fazer de uma mesma caixa, uma competição e o enaltecer de coisas tão diferentes do que tem que ser a meliponicultura. E em janeiro desse ano eu fiquei tão brava com umas situações que eu falei, poxa, eu tenho que... Se eu deixar, vai descambar. Se eu deixar, vai formar um grupo cada vez mais forte de uma meliponicultura extrativista que é muito feia. Eu falei, eu vou ter que me impor. Eu vou ter que... Eu, pessoa, tenho que me impor porque alguém tem que falar não. Colocar os padrões, as regras, sim, né?
Mas aí, quando você coloca um basta e você fala, não, a partir daqui a gente quer qualidade, não quantidade, a gente quer coerência, aí você é apedrejada. E foi a primeira vez que eu senti um negócio muito feio. Que eu falei, lidar com... Infelizmente vamos ter que falar sobre isso, mas você ser mulher, você sabe muito disso. Sim. Você ser mulher, se impor num meio que também é machista como todos os outros, num meio que tava começando a ir na mão de extrativistas, aí você é apedrejado. Mas não se deixe abater. Não deixo porque Você tem um propósito. Tem mulheres que me inspiram. Isso mesmo. Você é uma mulher que me inspira. Inúmeras mulheres que me inspiram. Isso. E eu acho que, acima de tudo, quem me inspira a não desistir, tem dias que eu desisto. Não pode desistir. Não, mas tem dias, só um momentinho, só naquele momento. Elas não deixam de desistir. Elas te reconectam e digam, Juliana, volta para o seu propósito, estamos aqui esperando, né? Elas não deixam de desistir. Então, eu vi isso trabalho. que... Então, tá falando isso? Então tá bom, então eu vou lá e faço mais. Muito bom, parabéns. Mais e melhor, por elas. É isso. Não é por mim, não é por nada. É única e exclusivamente por elas. Porque não combina com ego. E a natureza agradece. Nossa, totalmente. As crianças agradecem, as mulheres agradecem. Futuro, então, né? Futuro. E me fala um pouquinho, falando que além das abelhinhas, né? As flores, me conta sobre as flores. Nós também podemos plantar flores para atrair as abelhas? Elas são responsáveis, direta e indiretamente, por quase 80% do nosso alimento. E absurdamente por 90% da polinização da Mata Atlântica. Que lindo, fantástico. 90%. E o que é muito bacana é que no Brasil a gente tem diversos biomas, né? E cada bioma tem o seu grupo de abelhas. Que maravilha. Então, abelhas do Cerrado vão polinizar flores do Cerrado. Abelhas da Mata Atlântica vão polinizar flores da Mata Atlântica. A gente Mata Atlântica, eu digo, né? A gente não pode criar abelhas do Cerrado. A gente não pode criar abelhas da Amazônia. Mas aqui elas se adaptam muito bem. Elas estão vivendo ou sobrevivendo? Exatamente. Elas têm o habitat natural delas, né? E quais são as nossas abelhinhas aqui da Mata Atlântica? São muitas, né? Uma mais linda que a outra, sou suspeita para falar. Mirim preguiça, jataí, mandaguari amarela, tubuna, uruçu amarela, guaraipo, a gente tem cada uma mais linda que a outra. Então a gente não precisa ter é o que eu acabei de falar, não combina com ego. Você querer ter uma abelha do Cerrado é só porque você quer ter. Entendi, não é para colecionar. Não, a ideia é para preservar. Isso é uma consciência. Isso então, eu gostei de saber que você, né, está levando esse conhecimento para as pessoas, né? Porque o objetivo é cada bioma cuidar das suas abelhas. Das suas abelhas. Multiplicar essa ideia. Vou dar um exemplo. O que o pessoal do Sul, às vezes, fala assim, não, eu quero ter uma uruçu nordestina. Aí, conseguem. Isso já é lei, tá? Isso é o que eu falei. Já existe uma lei. Não, a gente não pode ter. Aí, não, então eu vou lá e comprei 5 caixas de uruçu nordestina. Aí a pessoa tem que ficar aquecendo essa caixa, porque ela tá no sul. Exatamente. É outro clima, totalmente diferenciado. Não faz sentido, com certeza. Não faz nem sentido. Por que a pessoa insiste em ter? Então, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Não é provavelmente. Eu acho que não é falta de conhecimento, porque quem tem sabe o que está fazendo. É onde o ego fala, não, eu quero ter, é só o querer ter. É importante falar sobre isso, né?
deixar de lado esse ego e começar a pensar na regeneração da natureza, né? E de forma consciente e coerente, né? Se você só parar e pensar de forma coerente, você dificilmente vai errar. Dificilmente vai errar. Para, pensa, fala, será que se eu tivesse uma abelha de um calor tão extremo, numa região tão fria, vai dar certo? E, Juliana, falando sobre isso, né, dessas abelhas de biomas diferentes, referente à abelha mais conhecida, né, a abelha com ferrão. Com ferrão, amarelinha. Isso, que é a abelha africana, que todo mundo consome, né, esse mel. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho da diferença das nossas abelhinhas sem ferrão para essa que veio, né, que justamente por causa disso, alguém trouxe ela para cá. Para cá. É o que a grande maioria das pessoas conhece, né? A abelha que ferroa doído, que faz um mel saboroso, né? E que é a listradinha de preto e amarelo, né? Elas foram trazidas pelos colonizadores, né? Primeiramente da Europa, depois da África, né? Principalmente pela cera, né? Como na época dos colonizadores, obviamente, a gente não tinha energia elétrica, eles precisavam muito da cera para trazer um pouco de luminosidade, né? E elas encontraram, principalmente as africanizadas, né? Elas encontraram aqui um clima muito propício, né? Então enfim, elas são divididas muito facilmente, né? Elas são encontradas muito facilmente. Elas possuem algumas diferenças da parte biológica mesmo, da parte da biologia da colônia, que é diferente das nossas abelhas. Então, elas soltam enxames em épocas específicas sem ter onde ficar, né? O que é diferente das nossas, que elas primeiro procuram um lugar, depois elas formam toda uma estrutura para só depois soltar uma princesa. As exóticas não, né? Elas vão soltando e às vezes acontece algumas coisas que não são muito bacanas. É um assunto muito polêmico, né? Eu não conheço apicultores amigos meus que são os queridos, que criam essas abelhas há muitos anos. Eu vou te ser sincera que há algum tempo atrás eu era bem assim, arredia esse assunto, mas hoje em dia, conhecendo essas pessoas, sabendo da importância do sustento delas, hoje em dia, meu pensamento é totalmente diferente, né? O bacana das exóticas é que você consegue estipular diversas floradas de mel. Então, se você vai lá no nosso encontro, quando o Gaia vem, às vezes ele traz a parte de exóticas, você vê a quantidade de florada delas, que ali no encontro é um show de cultura, sabe? Assim, essas pessoas que criam tantos anos, elas vão falando e você vai se enchendo de cultura, porque é muito rico. Eu mesmo não tinha ideia de quão rico era isso, essa parte das apps. Eu não tinha ideia. E aí você começa a entender, e você começa a ver a pessoa falando com tanta propriedade, você fala, é bonito. Por que eu tenho esse preconceito? Exatamente. Então a gente tem que abrir um pouco esse coração, assim, sabe? E o diferente delas é que cada espécie, acho que a gente já tinha comentado, cada espécie poliniza um tipo de planta, né? Um grupo de plantas. Então, cada espécie de abelhas nativas vai ter um sabor de mel diferente. E aí é um mundo, assim, que você... Além de você estar se apaixonado por elas, você começa a degustar. O Gaia mesmo, ele chama abelha nativa, a parte de méis dele. Ele capta méis do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então ele vai explicando, ele tem até um curso de sommelier de méis. Olha que lindo. Não. E aí ele vai explicando e fala, olha, experimenta esse mel. Eu não vou saber falar direito, mas eu acho tão rico, experimenta esse mel. Você vai sentir umas notas e ele vai falando as coisas que você vai sentindo. Menina, você vai para um lugar que você fala, meu Deus,
quanta riqueza, quanta riqueza. Eu já estou aqui Não, visualizando. Vocês precisam Fica aí o estar lá. convite, nós precisamos, né, trazer esse conhecimento aí. E tem concursos agora de sommelier, da sommelier parte de de mel, mel. que traz mel do Brasil inteiro. Bom, dessa Muito bom. faixa, assim, do Equador aqui, que é onde tem as abelhas sem ferrão, né? Mas é tão rico, é tão lindo, é tão maravilhoso. Tudo que é natureza é Não, rico. é maravilhoso. É muito bom falar sobre Maravilhoso. abelhas, sobre né, esses méis maravilhosos. E me conta um pouquinho, que você deve saber, mas o pessoal talvez não saiba, por que as nossas abelhinhas ficaram sem ferrão? O que aconteceu nesse processo? Na verdade, o que as pessoas mais falam, né, é que como o Brasil sempre foi muito rico em fauna e flora, elas não tiveram a necessidade de ter algo para combater, Se né? defender. Se defender para combater um predador. Então elas não precisam. Muitos dizem que é um ferrão atrofiado, o que eu já li que está super errado dizer. Outros dizem que elas nunca tiveram mesmo. E a gente mora num país abençoado, né, ainda muito rico de fauna, de flora. Abelhas nativas estão sendo descobertas ainda. São quantas espécies, mais ou menos? 250 a 300 espécies. São muitas. São muitas, mas muitas já se foram e muitas já estão indo. E se o desmatamento seguir, vão indo. É por isso que nós precisamos levar a conscientização, a preservação, para preservar essa fauna rica, né, do nosso Brasil. Porque é o maravilhoso. néctar, a polinização acontece porque ela vai coletar néctar e o pólen mesmo, né? Ela vai coletar e aí ela faz essa fecundação, essa polinização. É o alimento delas. Então, se a gente seguir desmatando, a gente vai ter abelha em casa que você vai alimentar com xarope de mel. Com xarope de açúcar, perdão. Então, vai ser um mel que não existe. Ela vai sobreviver, né? Porque ela é resiliente, resistente. Ela vai sobreviver. Mas a gente tem que pensar, é o que eu falei logo no início, não existe meliponicultura sem a gente pisar no meio ambiente. A gente tem que, primeiro, antes de tudo, tem até uma frase de uma querida que chama Cheiro de Quintal, que já esteve no nosso encontro também, vendendo as coisinhas dela. Ela é de Jundiaí. Manda um beijo pra ela, que ela tá te ouvindo. Pessoal do Cheiro de Quintal, um beijo pra vocês. Ela fala, antes de uma abelha, uma flor. Antes de uma abelha, uma flor. Que linda essa frase, vou carregar pra mim, hein? Por favor. Que coisa linda, é isso que a gente precisa, né? Reflorestar, replantar, colocar as casinhas, né? Em casa. Trazer elas, começar a cuidar, né? E elas mesmas, uma curiosidade também, que você deve saber, sobre a abelha rainha. Como que ela surge, essa abelha? A abelha rainha, ela surge, tem uma colônia, né? E aí elas vão ficar ali, fica cheio, vou falar mais ou menos, ali fica cheia, você vamos procurar um outro lugar pra gente nidificar, transformar uma colônia em 2 colônias. Então ali elas vão, faz os potes de pólen, faz os potes de mel, leva o mel, leva o pólen, põe a cera, faz toda aquela estrutura da colmeia ali. Só depois uma princesa sai da colônia mãe, né, que a gente costuma falar, faz o voo nupcial ali, ela armazena aqueles espermas ali na espermateca, né, e aí ali ela chega, e aí ali ela vai viver só para fazer a postura de ovos, para fazer novos indivíduos. Toda a estrutura, toda a colônia, desde o momento que ela sai da célula de cria, ela já trabalha para o bem daquela colônia. Então, tudo que ela faz é para o bem daquela colônia. Nós, seres humanos, precisamos aprender com elas. Menos um pouquinho. Não é? Quanta sabedoria, quanta sabedoria. Um pouquinho. Exatamente. E eu ouvi dizer que as abelhas são muito inteligentes, né?
Elas são assim, elas conversam, né? Conversam pelas antenas, tem vídeos, né? Porque são às vezes muito pequenininhas, mas você vê que tem vídeos delas conversando e elas passam as patinhas e as antenas. É toda uma conversa de verdade ali para o bem daquela estrutura, tudo é perfeito ali. Que coisa linda, É Juliana. lindo demais. Juliana, que maravilha, quanto conteúdo, que maravilha conversar com você, trazer esse tema tão lindo que são as abelhas nativas, né, do nosso Brasil e sem ferrão, e tanta educação ambiental que a gente precisa, né, levar. Estamos chegando ao final, Juliana. Passou rápido. Passou muito rápido, mas a gente precisa ainda ver, né, qual assunto que você gostaria de dar mais ênfase agora nesse fechamento, uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo e adorando te ouvir. Obrigada. Eu acho que é pontuar novamente a importância do meio ambiente, a importância do preservar, do conservar, do regenerar e do refaunar. Eu acho que essas são palavras muito importantes e a cada dia mais importante. Né? Então, já que falar de abelhas salva abelhas, vamos falar de abelhas da forma correta, da forma coerente, da forma que toca as pessoas, mas que enaltece de forma correta a meliponicultura, né? A meliponicultura sustentável, né? Que dá para ser sustentável, dá para ser sustentável. A gente tem exemplos maravilhosos de meliponicultores sustentáveis que fazem um trabalho absurdo, maravilhoso. E é isso, agradecer muito o seu espaço, que é tão importante. Você abrir esse espaço para a gente poder falar de abelha numa região tão importante ainda, tão viva de Mata Atlântica. Nossa, isso não tem que te pague, sabe? Assim, é tão maravilhoso esse momento que eu fico realmente emocionada, de verdade. A gente se encontrou há um tempo atrás. Eu espero te encontrar mais vezes lá no nosso encontro. Nosso encontro é super divertido. A gente... Uma pataquada, na verdade. A gente se... Falar de abelha, mas a gente... Convida todo mundo aí, Juliana. Todo primeiro domingo do mês, no Parque Teresa Maia, das 8 ao 12h30. É uma reunião de apaixonados. É uma reunião de pessoas que se importam, acima de tudo, com o meio ambiente e, de quebra, são apaixonadíssimos por abelhas nativas. Então, eu convido você para estar lá com a gente, brincando. O próximo encontro vai ter muita coisa boa, porque a gente vai comemorar a primavera e o Dia das Crianças. Então, eu vou fazer bastante coisa com a criançada, que é, assim, minha paixão ali, e eu faço esse convite para vocês. E venham se apaixonar. Só isso, venham se apaixonar. Perfeito, Juliana, gratidão. Muito obrigada mesmo por todo esse conhecimento. Estaremos lá, hein? Estaremos lá, te prestigiando e aprendendo muito. Agora nós vamos fazer uma oração em homenagem a essa entrevista com a doutora Juliana Sprengel. Médica, veterinária, especialista nessas abelhinhas sem ferrão maravilhosas. Vamos lá, então. Altíssimo Deus do Universo, somos gratos pela vida que nos deste, por cada amanhecer que renova as oportunidades de servir ao vosso propósito, cada anoitecer que nos permite dar descanso ao nosso corpo e liberdade à nossa alma. Somos gratos pelo espaço sagrado que nos foi reservado na Mãe Terra, pelo alimento que nos dá sustento, pelo sol que nos aquece, pela água que nos purifica e pelo ar que respiramos. Somos gratos pela consciência que nos permite escolher, pelos desafios que nos fazem crescer e pela compreensão que aqui estamos para aprender e melhorar. Somos gratos pelo teto que nos protege,
pelo trabalho que nos impulsiona, pela família que nos completa e pelos amigos que trilham conosco essa caminhada da vida, né? Somos gratos também pelo nosso corpo, que sustenta a nossa alma e torna a nossa jornada possível, pela saúde para cumprir nossas tarefas, pela mente sã que nos permite sonhar, pelos desafios que nos permitem crescer. Somos gratos por todas as oportunidades, por todas as conquistas e por cada instante sagrado, por cada respiração, cada pensamento, cada sentimento revelado. Principalmente somos gratos por termos a oportunidade de amar cada vez mais e com a intenção mais nobre que existe em nossos corações. Gratidão, gratidão, doutora Juliana. E continue conosco. Gratidão a todos que nos acompanharam nesse podcast Consciência Ecológica. Estaremos sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, juntamente com o Sol. Gratidão.